Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de Thomas Hobbes. Então, dentro da ciência política, esse autor, ele é bastante conhecido, ele é um autor bastante influente, embora ele seja relativamente pouco utilizado como fundamentação para qualquer tipo de obra sobre projeto de construção política. Isso acontece muito pelo fato de que ele é um autor extremamente impopular. Então, como nós vimos lá na nossa discussão sobre Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes é um dos autores que entra no hall dos autores malditos, daqueles mal vistos, né, dos autores que são tidos como autores maus. Obviamente isso não pode ser aplicado dessa forma ao autor, ele não pode ser visto dessa maneira porque ele não pode ser entendido, né, no momento histórico no qual ele vivia a partir dos nossos olhos de hoje. Então ele é um autor que tem uma obra bastante polêmica, principalmente pelo fato de que ele defende o absolutismo, mas ele está longe de ser um autor mau, no sentido que nós atribuímos hoje a essa palavra. Então, vamos começar a nossa análise histórica, né, em relação a Thomas Hobbes. Ele vive lá no século XVII, mais ou menos um século depois de Nicolau Maquiavel, e ele vive na Inglaterra, num contexto que a Inglaterra vive um período de guerras, né, de conflagrações que são quase que infinitas, que acontecem o tempo todo de uma forma que a sociedade, né, estava saturada de sangue. Então, nesse século XVII, a Inglaterra vivia uma guerra entre o parlamento e a coroa. Ela vivia uma série de guerras religiosas. Então, lembre-se que foi logo depois, isso acontece logo depois do momento histórico que a coroa britânica, né, toma a igreja, né, toma todas as propriedades físicas da igreja católica, bane a igreja católica e cria sua própria religião, né, a religião anglicana, que é, enfim, que tem como o seu principal dirigente o próprio monarca, ok? Então, além da religião anglicana, uma série de outras variações de cristianismo disputando poder dentro da Inglaterra, e essa disputa era uma disputa violenta, uma disputa que se dava muitas vezes através da guerra, nesse caso aqui, guerra civil. A coroa britânica, né, o monarca, também vivia em guerra com o parlamento, não no sentido subjetivo, mas no sentido literal, ou seja, havia uma guerra civil entre o monarca e o parlamento pelo fato de que o monarca britânico queria governar de forma absoluta e o parlamento queria controlar as ações, né, do rei. Isso levava a uma conflagração em que ambos os campos, né, deixaram de ser campos de discussão política e viraram campos de discussão militar. Então o parlamento tinha os seus exércitos, o monarca tinha o seu exército, esses exércitos se dividiam não apenas entre o monarca e o parlamento, mas mesmo dentro da questão religiosa havia uma série de outras divisões e subdivisões, então a violência era generalizada. Havia muita morte, muita destruição, haviam pestes, né, bastante comuns desse período histórico, porque as ruas da cidade de Londres, nesse momento histórico, elas eram imundas, né, uma cidade empobrecida, embora fosse uma capital importante europeia, mas lembre-se que nesse contexto pós-medieval, mesmo no início do Renascimento, ainda havia uma grande quantidade de pobreza, né, espalhada por todos os lugares da cidade. Havia pouquíssima ideia de cuidado sanitário, então as ruas eram sujas, elas cheiravam a fezes e urina, e a violência era algo que era parte da ordem do dia, né? Todo mundo que vivia nas ruas dessa cidade conhecia violência, conhecia morte, conhecia destruição. Em todos os cantos da Inglaterra havia conflagração militar. Todas as comunas, todas as partes do reino se dividiam entre um senhor ou outro, e isso levava a muita, além de morte e destruição, a muita divisão e desagregação da ordem social, de um modo geral. Então a vida era terrível e era empobrecida. O momento histórico, então, no qual Thomas Hobbes escreve aquilo que ele escreve, né, faz com que ele pense como superar essa questão. Então tudo aquilo que ele fala sobre absolutismo, que já já nós vamos começar a discutir, é pensado para esse contexto. É pensado para um contexto em que a violência é tão grande que a vida tornou-se intolerável. Então a resposta política, a resposta teórica que o Thomas Hobbes vai dar a esse contexto histórico
né? Ela é muito forte, é um remédio forte, mas para aquilo que ele enxerga como um momento histórico que necessita de um remédio forte. Ok? Em relação a ele pessoalmente, ele era alguém que era muito ligado à família real britânica, então ele era um defensor da monarquia, então ele foi tutor de pelo menos 2 ou 3 príncipes importantes, né? O monarca britânico Carlos II foi o seu discípulo, seu aluno, na verdade. Então ele vivia junto com a família real britânica, ele não tinha necessariamente um cargo político importante, mas ele tinha uma função importante como mestre, né, como um professor da família real. Então ele era conhecido como um intelectual importante, ele tinha já em vida diversas obras muito relevantes sendo publicadas. Ele era um pensador que hoje nós chamaríamos de um pensador total, ou seja, alguém que escreve sobre diversos campos do conhecimento. Então ele não se definiria aqui como um filósofo político. Ele era um pensador em sentido amplo, então em diversos campos do conhecimento, né, em relação a diversos campos do conhecimento, ele iria dedicar a sua atenção. Então ele tem obras, né, bastante variadas, mas as que mais interessam para a gente, obviamente, são aquelas que falam sobre direito e política. Portanto, aqui no Leviatã é onde vai estar o nosso foco. Ele viveu num período de bastante efervescência política, mas também de efervescência cultural. Então era um momento posterior ao Maquiavel, mas ainda era um momento em que o pensamento era bastante vibrante. Ele vive lá no período final do Renascimento, em que talvez o movimento já estivesse perdendo um pouco de força, mas ele já havia mudado a face da Europa. Então Thomas Hobbes já viveu no contexto em que ele podia pensar de uma forma bastante mais ampliada, de uma forma bastante mais racional, comparado com o momento no qual Maquiavel viveu. Maquiavel teve que lidar com muito mais obscurantismo do que o Thomas Hobbes, embora o Thomas Hobbes também tenha sido vítima disso, né? Vítima da impopularidade do seu pensamento e da dificuldade de pensar em voz alta sobre certos temas que eram polêmicos. Então, no final da vida, justamente por conta do Leviatã, que é esse livro que nós vamos estudar nessa e na próxima aula, ele quase que foi morto, né? Foi julgado por heresia e quase que foi morto por conta disso, né? Por conta das coisas que ele pensava, pelo modo como ele pensava isso, o modo como ele pensava a religião, o modo como ele pensava poder e organização de poder. Então veja, nesse momento histórico, a gente vive uma era pós-Inquisição, mas mesmo em países que já tinham feito a reforma, em países que não eram católicos, né? No contexto em que a Igreja Católica era um poder dominante na Europa, mesmo numa Inglaterra reformada, a intolerância religiosa era parte da ordem do dia. Então, guerra civil religiosa, gente sendo perseguida pela sua forma de pensar. Então, isso não mudou, né, com a reforma, pelo menos não da maneira como as pessoas tendem a imaginar. Então, era difícil pensar, era difícil discordar das teses dominantes, mesmo um século depois de Maquiavel. Então, falar sobre política continuava sendo um tema bastante espinhoso e muitas vezes perigoso. Então, Thomas Hobbes, que era um grande pensador dessa época, que viajou, conheceu bastante da Europa, que discutia trabalho sobre termodinâmica, que discutia trabalho sobre diversos campos do conhecimento, como eu já disse, ele conhecia grande parte da intelectualidade desse período, viajou exilado pela Europa, acompanhando a família real. Então lembre-se que esse é o contexto também da Revolução Gloriosa. Lembre-se lá das suas aulas de história. Oliver Cromwell, né, derrubou a coroa britânica, instaurou um breve período de república nas Ilhas Britânicas, e o Reino Unido, né, agora não tinha esse nome ainda, mas a Inglaterra foi, durante esse período, uma república. Então, isso aconteceu, a Revolução Gloriosa aconteceu durante a época de vida do Thomas Hobbes. Isso teve um impacto muito poderoso na sua personalidade, né, e naquilo que ele pensava sobre política e sobre poder. A Revolução Gloriosa, ou a Revolução causada pelo Cromwell, ela, ao instaurar a república, instalou uma república profundamente autoritária, né? As perseguições, as mortes, as execuções, elas foram muitas. O regime tornou-se tão odioso que ele foi derrubado e a monarquia foi restaurada. A obra do Thomas Hobbes foi escrita mais ou menos nesse período, entre a derrubada
da monarquia britânica, a derrubada depois da república e a restauração monárquica. Quando a Revolução Gloriosa é derrubada e a monarquia é restaurada, ele volta para a Inglaterra acompanhando a família real. Embora ele não tivesse um cargo político, ele continua sendo uma personagem importante na política britânica pelo seu papel intelectual. Então as obras dele eram muito conhecidas, as pessoas conheciam o pensamento dele e havia a ideia de que os filósofos, os grandes pensadores desse período, eles eram figuras importantes nessas cortes, né? Então eles eram ouvidos, eram levados em conta, as pessoas efetivamente liam essas obras. Hobbes escreve o seu principal livro, né, O Leviatã, e essa, cuja a capa original era essa aqui, né, como forma de tentar construir uma nova ordem europeia, uma nova ordem na Inglaterra, uma nova ordem política que possibilitasse o fim da violência, o fim da destruição, o fim da guerra de todos contra todos, né, o fim da aniquilação da vida, o fim da aniquilação da sociedade. Ele propõe, né, que seria preciso construir o poder mais forte, mais centralizado possível para evitar essa desordem. Ele não acredita na natureza humana como sendo uma coisa boa. Então ele tem uma visão de natureza humana que é muito parecida, talvez a mesma, né, do Nicolau Maquiavel. Do ponto de vista dele, a natureza humana é maligna. Então vocês com certeza conhecem a frase mais comum, né, a frase mais conhecida aí da obra hobbesiana, né, que diz que o homem é o lobo do homem, né, homo hominis lupus. O que significa isso? Para ele, o homem se destrói, o homem aniquila o próprio homem, né, o homem é a causa da sua própria desgraça, destruição e violência. Isso é parte da nossa própria natureza. Toda a obra hobbesiana deriva exatamente disso. Então o que ele vai escrever lá no Leviatã? Ele vai dizer que há uma natureza humana, né? Há uma natureza humana que impede a própria convivência do ser humano, né, uns com os outros, e essa natureza é tão maligna, ela é tão mesquinha, que antes da existência de um Estado não havia humanidade, o que havia era selvageria. Eu vejo que isso é muito próximo daquilo que Maquiavel também pensava, nós discutimos isso na aula passada. Mas o Thomas Hobbes é bastante mais radical. Então ele faz uma pressuposição de que existiria, né, ele faz isso por efeito didático, né, ele faz uma pressuposição de que existiria, então, hipoteticamente, então isso aqui é um construto teórico, né, existiria hipoteticamente uma condição original e natural da humanidade, que ele vai chamar isso de estado de natureza. É por isso que esse autor entra no rol, né, do justnaturalismo, né, que é uma corrente teórica que a gente começa a estudar daqui para frente, né, ou seja, a teoria do direito natural, da ideia de que existe uma sociedade natural, ou de que existe um homem natural, ou um homem vivendo na natureza para fora daquilo que é a sociedade racionalmente constituída, a sociedade organizada já na forma de Estado. Portanto, estado de natureza seria o estado natural da humanidade, o estado originário antes da existência da política, antes da existência da própria sociedade, segundo a perspectiva hobbesiana. Ele não pensa que isso existiu no passado cronológico, ou seja, então ele não coloca isso no passado real da humanidade. Segundo ele, isso não aconteceu num momento histórico determinado. Isso é uma hipótese, né? É uma ideia abstrata para você entender o que seria a trajetória da humanidade e a trajetória da política. Portanto, ele não acha que o estado de natureza aconteceu de verdade e aconteceu num determinado ano, no passado. Para ele, isso é uma abstração teórica que serve para ajudar a entender como é que a humanidade funciona e de onde e por que existe o Estado, qual que é a importância do Estado. Então, esse estado de natureza hipotético seria uma condição original da humanidade onde ainda não havia política, nem organização, não havia nada. Seriam as pessoas no seu estado, né, natural inicial. Seria o primeiro momento da história da humanidade, antes ainda da própria invenção da linguagem. Algumas pessoas poderiam mencionar isso na nossa pré-história, no início da nossa história, mas como eu já disse, Hobbes não coloca isso cronologicamente. Para ele isso não aconteceu de verdade. Nesse estado de natureza, pelo fato de que a natureza humana, né, de que a essência dos seres humanos ela é maligna, esse estado de natureza era uma coisa terrível.
era uma coisa perversa. Imagine o seguinte, se nesse estado de natureza ainda não havia direito, não havia sociedade, não havia Estado, né? Também não havia regras, não havia lei. Pelo menos não leis civis, não leis que organizam e regulamentam a vida das pessoas. Então o que havia nesse estado de natureza? Apenas pessoas vivendo e convivendo com base na sua própria natureza, na sua própria essência. E se essa essência humana é maligna, a vivência nesse ponto histórico, nesse ponto da humanidade, também era uma vivência maligna. Não havia lei civil porque não havia Estado civil. Então o que havia lá? Pessoas vivendo na sua condição natural. Nessa condição natural, aquilo que prevalece é o que ele chamaria de lei da natureza. A lei que é oriunda da própria natureza física, da própria natureza do mundo à nossa volta. Seria uma lei do mundo, ou uma lei do mundo natural, e não uma lei civil. O que essa lei do mundo natural dita ou determina? Ela dita, por exemplo, que o ser humano provavelmente deveria buscar preservar a sua própria vida. Então por que haveria uma lei da natureza? Por que haveriam pessoas vivendo no seu mundo natural, sujeitos a uma lei natural, ou seja, a lei do mundo natural, que determina que o indivíduo deve preservar a sua própria vida? Porque segundo Thomas Hobbes, e vejam que esse é um período histórico do racionalismo, pensamento cartesiano, pensamento matemático começa a surgir aqui, essa ideia de que o mundo não é mais aquele mundo místico, aquele mundo dominado pelos mitos, o mundo aqui está visando ser compreendido. Então todos os pensadores desse período estão adotando essa postura racionalista, fruto do pensamento renascentista, que visa explicar o mundo de forma racional. Por que as coisas acontecem? Por que as pessoas ficam doentes? Então aqui as pessoas começam a estudar a anatomia humana, entender como funciona o corpo humano, como funciona o mundo natural, como funciona o corpo dos animais, começa a dissecar o corpo de animais para entender como eles funcionam. As pessoas buscam tentar entender como é que funciona o comportamento dos astros. É nesse momento histórico que as pessoas começam a olhar para cima, apontar lunetas, desenvolver lunetas, apontar para cima e buscar entender como funciona o céu, entender o que são os planetas, como os astros estão colocados no céu, como eles se movimentam no céu. Então aqui se começa pela primeira vez, embora na Antiguidade Clássica isso já havia se desenvolvido de alguma forma e isso se perdeu ao longo da Idade Média, ao longo da Idade das Trevas, a idade que era proibido pensar porque a religião não permitia pensar. Mas nesse momento histórico há uma retomada do pensamento da Antiguidade e para além disso há uma grande sofisticação, uma grande evolução desse pensamento. Nesse momento histórico, Deus, por exemplo, passa a ser visto não como um velho que manda as pessoas se matarem, que mata as suas crianças e que manda sacrificar os filhos. E esse Deus passa a ser visto como, não aquele Deus do Velho Testamento, mas ele passa a ser visto como uma espécie de relojoeiro do universo. Então não é que as pessoas nesse momento histórico tenham deixado a religião de lado. A religião continua sendo profundamente importante na vida dos homens setecentistas, desse período do século XVII. Mas ela assume uma nova característica, uma nova forma. Deus aqui, como eu já disse, ele passa a ser uma espécie de relojoeiro do universo. Ou seja, as pessoas tentam identificar os mecanismos de funcionamento do universo e Deus seria o mestre, seria o arquiteto dessa obra, o engenheiro dessa obra, o relojoeiro que junta as peças desse relógio. Então o mundo passa a ser entendido como um grande mecanismo, que todas as suas partes estão interligadas. E o objetivo desses pensadores é entender como funcionam essas partes. Então, o racionalismo, a ideia de que existe uma razão humana, de que as pessoas são racionais e elas agem com base na razão, é um elemento muito importante, não só na obra do Thomas Hobbes, mas na obra de todos os grandes pensadores desse período. Então, vejam que esse é o período do racionalismo. Então, como é que isso se aplica aqui na obra do Hobbes? Como eu já estava discutindo aqui, então, a primeira lei da natureza, ela determina que os seres devem buscar preservar a própria vida. Então, o homem, vivendo como um ser natural, deveria preservar a própria vida. E por que isso?
motivo muito simples, porque é racional, né? São as leis observáveis, identificáveis a partir da nossa existência no mundo natural, e nós chegamos à consciência dessas leis usando a nossa razão, o nosso intelecto. O homem é maligno, mesquinho, cruel e violento, mas ele é racional, ele possui razão. Então, esse homem, por mais que ele seja cruel, violento e maligno, ele, analisando racionalmente o mundo à volta dele, ele entende que é mais razoável e mais racional, portanto, buscar preservar a própria vida do que não buscar preservar a própria vida. E esse é o tema mais importante de todos, é o tema mais premente de todos, porque se eu deixo de estar vivo, deixo de existir. Portanto, preservar a própria existência é algo que faz sentido, faz todo o sentido do mundo, faz todo o sentido racional. Logo, isso passa a ser a primeira lei que existe no mundo, a primeira lei da natureza, ditada pela razão, mas ainda não pelo Estado, isso ainda não é uma lei civil. Se o homem, vivendo nesse mundo racional, busca implementar uma visão racional em relação a si mesmo, ele vai chegar à conclusão de que a vida nesse mundo de natureza não faz muito sentido. Porque, então vejam, se a lei da natureza diz que a vida deve ser preservada, nem que seja a minha própria só, né? Viver no contexto em que não há lei que garanta, não há lei que proteja as pessoas, não é uma coisa muito racional. Então é preciso entender qual que era a natureza, ou quais são as características fundamentais desse estado de natureza. Se não há lei civil, se não há nenhuma ordem que regule a vida das pessoas, porque não há nenhum poder superior, então não há nenhuma regra. Esse é um estado que pode tudo, porque todos os homens são igualmente livres. E isso indica que também há algo que ele chamaria aqui de liberdade natural. Então há uma lei natural, né, que é a lei identificada pela razão, observável a partir da observação do mundo natural, e há uma liberdade natural, né, no contexto em que a liberdade permite e a lei obriga, né, há uma liberdade natural, que também é identificada a partir do uso da razão, observando o mundo natural à nossa volta, e a liberdade natural, né, dita aqui que todos são livres. Né? Se não há nenhuma lei que me proíbe de fazer qualquer coisa, se não há nenhuma interdição ditada pelo mundo natural, então o que é proibido para mim, né, enquanto ser natural? Resposta do Thomas Hobbes: nada, absolutamente nada, tudo é permitido. Se não há nenhuma lei que proíba, tudo é permitido. E se tudo é permitido, significa que eu tenho liberdade natural. E essa liberdade natural, para o Thomas Hobbes, é uma liberdade absoluta. Todos têm igualmente direito a tudo. E todas as pessoas são essencialmente iguais diante do mundo da natureza. Ninguém é por definição, por princípio, superior a qualquer outra pessoa. É como você olhar para uma pedra e pensar qual pedra é melhor, que pedra é superior. Não existe isso, né? Todas as pedras, elas são simplesmente pedras. Portanto, os homens do mundo de natureza, do mundo natural, são apenas homens. Homens e mulheres, né? Então, se estamos todos naturalmente iguais, que não há nada que nos coloque em posição de superioridade e inferioridade uns em relação aos outros, todos somos absolutamente livres e igualmente livres. Há um problema nessa interpretação de ordem natural, ou de lei natural, ou de liberdade natural, na verdade, na obra hobbesiana, e ele enxerga isso. E o problema é o seguinte: se todos nós somos absolutamente livres e podemos tudo, nada é proibido, nada é errado, né? Já que errado é aquilo que fere a lei. Se não a lei, nada é errado, nada é proibido, tudo é permitido. Só que tudo é permitido para mim, eu posso tudo, absolutamente tudo. Mas todas as outras pessoas do mundo também podem. Se todos podem absolutamente tudo, do ponto de vista prático, o que acontece é que ninguém pode nada, porque todos podem qualquer coisa, nenhuma violência vai ser coibida. Então, como é que pode haver, por exemplo, propriedade? Como é que alguém pode pegar uma maçã numa árvore e dizer isso é meu, né, e comer tranquilo e sossegadamente? Ninguém pode fazer isso, porque todos têm direito a tudo. Eu tenho direito a tudo que existe no mundo, ao meu corpo, mas também ao corpo de todas as outras pessoas. Eu tenho direito a tudo aquilo que qualquer outra pessoa possa querer. Eu tenho direito de querer aquilo também. Significa que essa liberdade absoluta coloca as pessoas em rota de colisão. As pessoas são completamente livres,
absolutamente livres e não há nenhuma lei que coíba, nenhuma lei que proíba absolutamente nada, né? E essas pessoas que são absolutamente livres e totalmente iguais, elas são malignas, são todas cruéis e violentas, porque essa é a natureza do ser humano. O contexto, né, portanto, de vida nesse estado de natureza, é um contexto de guerra de todos contra todos, de violência absolutamente generalizada. É possível estuprar? Sim. É possível matar? É possível roubar? Na verdade, nem é possível roubar, porque qualquer coisa que pertence, qualquer coisa que exista nesse mundo é minha. Então, se eu tomar algo que pertence a outro, não é nem roubo, né? Roubo, por definição, é uma apropriação indébita. Dentro dessa lógica hobbesiana, nesse estado de natureza, não existe apropriação indébita, já que não há certo e errado. Então, essa seria a característica fundamental do estado de natureza. Ele seria um estado de guerra de todos contra todos, porque o homem, no seu estado natural, não possui freios e possui liberdade absoluta, que é a liberdade natural. O único freio que o ser humano possui é a lei natural, que é a lei identificada racionalmente através da observação do mundo. Ou seja, o único limite que o homem pode ter é a própria razão, a sua própria racionalidade. E esse limite indica que é melhor preservar a minha própria vida do que não preservar a minha própria vida. Dito isso, as pessoas em tese, né, segundo a perspectiva hobbesiana, né, segundo a proposta hobbesiana, elas chegariam, né, brevemente à conclusão de que não faz sentido, não vale a pena você viver num mundo no qual não há não só propriedade, mas também não há família. Né? Não há família. Que as pessoas não poderiam constituir família, as pessoas se matariam, as pessoas se destruiriam. Né? Não há sociedade, não há negócio, não há economia, não há cultura, não há arte, não há absolutamente nada, porque as pessoas não têm a possibilidade de conviver. Como eu já disse, nem roubo existe, porque se nada é proibido, qualquer coisa que eu tomar de qualquer outra pessoa, eu estou dentro do meu direito, eu estou dentro da minha liberdade natural, que é absoluta. Tudo é meu, assim como tudo é de todas as outras pessoas também. Um jeito interessante de você pensar isso aqui é mais ou menos o seguinte: você imagina alguém subindo lá no alto do prédio e jogando um monte de moeda lá embaixo, um monte de notas, assim, aquela cena de filme que o sujeito abre a maleta, né, com milhões de dólares e joga lá embaixo, né, numa rua super movimentada. De quem que é aquele dinheiro quando ele cai lá embaixo? Não é de ninguém e é de todo mundo. Quem que tem direito àquele dinheiro? Todo mundo tem direito àquele dinheiro. E como é que as pessoas vão lidar com essa situação, mesmo hoje? Né? Provavelmente as pessoas vão se matar, pular em cima, né, chutar a cabeça do outro, morder os outros, é meu, sai pra lá. As pessoas se atacando o tempo todo. É isso, do ponto de vista hobbesiano, e isso é a nossa condição originária, isso é a humanidade. Esse é o ser humano no seu estado original, antes dele construir limites e regras. Então, como a razão, né, indica que é melhor preservar a vida do que não preservar a própria vida, o homem logo chegaria à conclusão de que é impossível você continuar vivendo numa situação dessas, num estado desse. Então, o que ele faz? O Hobbes propõe que nesse momento, né, que é hipotético, né, não é que aconteceu isso no ano tal, não existe isso. Nesse momento hipotético em que o homem chega à conclusão de que não faz sentido continuar vivendo no estado de natureza, todas as pessoas do mundo, né, a humanidade se reuniria numa grande assembleia, né, hipotética, que ele chama de pacto ou de contrato social. Então as pessoas se reúnem para formar um grande pacto, para fazer um grande contrato social. Portanto, esse é um autor justnaturalista, contratualista, ou seja, um dos autores, junto com o John Locke, né, o Jean-Jacques Rousseau, que nós vamos estudar na sequência, que são justnaturalistas e contratualistas. Parte do princípio de que existe um direito natural, uma sociedade natural, né, um estado de natureza, e que esse estado foi superado através de um contrato social. Seria essa assembleia em que as pessoas decidem fundar a sociedade humana. Sociedade civil, na verdade. O ponto é, do ponto de vista do Hobbes, esse contrato forma, além da sociedade civil, a sociedade humana. Né?
Então, nessa assembleia, o que as pessoas decidem? Por Thomas Hobbes, cada um desses autores contratualistas vão pensar a assembleia e os seus resultados de um jeito bastante diferente. A proposta hobbesiana é: todos os seres humanos se reúnem, formam essa assembleia e firmam um grande contrato social a partir dela, decidindo aqui fundar, né, formar o Estado civil. A única forma de superar o estado de natureza seria criar o Estado civil. Então, o estado de natureza é a condição original da humanidade. No momento final do estado de natureza, o que há aqui é um contrato social, uma assembleia que extingue o estado de natureza e forma daqui para frente o Estado civil. É o estado, né, atual no qual, é a situação atual no qual existe o Estado civil. Segundo Thomas Hobbes, as pessoas firmaram esse contrato social porque ele é racional, ele permite a vida num contexto em que antes a vida não era possível. Ao firmar um contrato social, construindo um Estado civil, esse Estado civil teria essas características aqui que constam exatamente na capa. Vou até deixar aqui para a gente discutir a partir disso. Então pense no seguinte: se todos são malignos, né, essa é a ideia que ele tem de natureza humana, se todas as pessoas são más, como é possível você superar esse estado de natureza confiando nas outras pessoas? Não é possível, porque as pessoas não confiam umas nas outras, não existe confiança. Todos são maus, todos são igualmente maus. Todos desejariam poder para si. Digamos que a gente fosse firmar uma assembleia para construir uma nova condição humana, onde existe um Estado. Quem que vai governar? Se fosse feita uma eleição, todas as pessoas votariam em si mesmas. Né? Então, obviamente, isso não seria possível. E esse Estado civil, ou seja, essa ferramenta criada através da Assembleia para resolver o problema da violência generalizada, para resolver o problema da guerra de todos contra todos, esse Estado civil, né, na condição de ferramenta, teria que ser uma ferramenta poderosa o suficiente para dar conta desse recado, para fazer aquilo que se espera dele. Esse Estado civil seria, portanto, muito poderoso. Seria necessário criar uma força imensamente poderosa para submeter igualmente todas as pessoas e com isso obrigá-las a parar de se matar. Então não bastaria criar uma ordem pairando sobre as pessoas, dizendo que isso é proibido, aquilo é permitido. Seria preciso, do ponto de vista do Thomas Hobbes, criar o maior poder possível, o poder mais concentrado e mais centralizado possível, para igualmente submeter todas as pessoas e forçá-las a uma convivência pacífica, que é a única forma de fazer com que os seres humanos convivam pacificamente é através da violência, é através da força. Essa é a perspectiva hobbesiana. Então lembre-se de novo, ele pensa isso lá no século XVII, no contexto que há violência e morte generalizada. Muita gente culpa, né, o autor de uma visão negativa e violenta do mundo, mas entendo que muita gente pensa isso mesmo hoje. Né? Muita gente compartilha desse tipo de pensamento mesmo hoje. Então é preciso entender de onde vem a lógica do pensamento desse autor. Então esse Estado, que deveria submeter todas as pessoas e forçá-las a uma vida pacífica, então vejam, forçar uma vida pacífica é diferente de tornar essas pessoas boas. As pessoas nunca vão ser boas. A natureza humana continua igualmente maligna. A diferença é que, a partir do Estado civil, elas seriam forçadas a viver sem se matar, sem estuprar, sem destruir umas às outras. Né? Como fazer isso? Como criar um Estado tão poderoso a ponto de submeter todas as pessoas e fazer com que elas possam viver pacificamente, né? Ainda que seja através do medo? Segundo Thomas Hobbes, todas as pessoas deveriam igualmente e no mesmo exato momento abrir mão de todo o seu direito natural, ou seja, de toda a sua liberdade natural, da liberdade e do direito a tudo, a liberdade de poder tudo, de ser absolutamente livre para fazer tudo
absolutamente qualquer coisa que elas quisessem sem nenhum tipo de punição. E as pessoas abrem mão absolutamente desse direito, dessa liberdade, ou seja, da sua soberania pessoal, e entregam todo esse direito, todas as pessoas do mundo, no mesmo momento, abrem mão desse direito e entregam todo ele nas mãos do Leviatã, que dá título ao livro. E o que é o Leviatã? É o Estado, a sociedade civil. E ele é expresso nessa figura que vocês estão vendo aí na imagem. Isso é o Leviatã. É um monarca que representa a cabeça do Leviatã, a cabeça do Estado, né? A cabeça do Leviatã seria o chefe do Estado. E todas as pessoas, então veja que o corpo do Leviatã é composto por uma série de pessoinhas pequenas. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, olhem bem de perto. Né? Todas as pessoas que vivem nesse reino, elas igualmente fazem parte do Leviatã, porque elas abrem mão da sua liberdade pessoal e a entregam na mão desse Leviatã. Esse Leviatã também é uma construção teórica, ele é uma invenção. Né? O Estado Civil é uma pessoa artificial criada no momento do pacto social para que todo o poder pudesse ser entregue a ela, para que ela possa governar em nome de todo o resto. Governar de forma absoluta, porque a partir desse momento, a partir do contrato social ou do pacto, somente o Leviatã tem liberdade. Somente o Leviatã tem a liberdade absoluta. Todas as outras pessoas abriram mão dela em função da vida, em função da possibilidade de existência da vida. A partir do momento que o Leviatã foi criado, ele passará a criar regras, porque ele tem liberdade para isso. Ele passa a ser a única criatura viva com liberdade natural. Usando dessa liberdade natural, ele vai submeter todas as outras pessoas, criar para ela regras que não o submetem. Isso significa o seguinte: o Leviatã paira acima de todos. Então vejam aí, a cabeça do Leviatã, né, está acima de todo o resto. Ele está fora do contrato social. Ele não participou do contrato social. Ele continua livre para poder fazer tudo, absolutamente tudo, e todas as outras pessoas estão submetidas. Todas as outras pessoas não têm mais essa liberdade natural, liberdade absoluta. O que significa, do ponto de vista da liberdade para essas pessoas? Por que elas fizeram isso no final das contas? Então veja, se esse Leviatã ele vai criar regras que a partir daqui submetem todas essas pessoas, ele vai ditar, e essa é a função dele, que ninguém mais possa se matar. Então por que as pessoas criam Leviatã? Para preservar a vida, para criar a propriedade e para possibilitar a existência da vida em sociedade. A partir do momento em que o Leviatã foi criado, passa a existir sociedade. Sociedade, a família, o comércio, a cultura, a arte, a filosofia, a civilização humana só pode passar a existir a partir do momento que o Estado Civil foi criado. Antes do Estado Civil, portanto no estado de natureza, não havia nada disso. Era impossível que o ser humano, no seu estado natural, possa construir essas coisas. Então, o Estado Civil cria, o pacto cria não só o Estado Civil, mas todos esses elementos que eu acabei de mencionar para vocês. Em nome disso, as pessoas abrem mão da sua liberdade absoluta e se submetem ao Estado, se submetem ao Leviatã. Então veja, o Leviatã não é apenas o monarca. Né? O monarca é o ator que representa o papel de cabeça, né, do Leviatã. O Leviatã é o Estado inteiro, é a sociedade inteira. O Leviatã é o reino. Né? Os súditos submetem-se ao Estado. Tudo isso porque eles abriram mão da sua liberdade natural para preservar a vida, para preservar ou para criar leis, para criar regras que permitam a convivência das pessoas umas com as outras. Portanto, as pessoas abriram mão da sua liberdade absoluta para criar a sociedade. Agora, veja que coisa interessante. Nesse estado de natureza, que era um estado de liberdade absoluta, onde todos eram absolutamente livres, todo mundo podia tudo, no final das contas, do ponto de vista prático, ninguém era livre
e ninguém podia nada. Que se todos podem tudo, o que havia era guerra de todos contra todos. Todos são igualmente oprimidos por todas as outras pessoas do mundo. Se imagine numa condição em que você está em guerra, não com seu vizinho, mas você está em guerra contra todas as outras pessoas, contra todo o resto da humanidade. Todos podem matar você, tomar tudo que é seu, fazer qualquer coisa com você que eles quiserem. E tudo é permitido. Né? Você pode fazer isso também com qualquer outra pessoa, mas todas as outras pessoas do mundo podem fazer isso com você. Portanto, não há liberdade. Ninguém é livre para absolutamente nada. Conceitualmente, haveria aqui uma liberdade absoluta, mas do ponto de vista prático, ninguém é livre. Ninguém pode nada. Essa é a perspectiva hobbesiana. Portanto, submeter-se ao Estado significa ter efetivamente, pela primeira vez na história da humanidade, algum nível, algum nível de liberdade. E essa liberdade, a partir da criação do Estado Civil, ou a partir da criação do Leviatã, passa a ser aquilo que a gente chama de liberdade civil. É a liberdade regulada por leis. As pessoas são livres agora, as pessoas são livres hoje, a partir do momento da criação do Estado Civil, elas são sim livres, mas elas são livres diante da lei, livres diante do Estado. As pessoas são livres, segundo Thomas Hobbes, para fazer aquilo que o Estado permite. As pessoas são livres para fazer aquilo que as leis permitem, leis criadas pelo Leviatã. Elas não são livres diante do Leviatã, porque o Leviatã pode tudo. Ele tem que poder tudo para ter força suficiente para ser uma espada pesada e poderosa o suficiente para se impor em relação a todo o resto das pessoas, que são tão malignas que elas precisam disso. Mas esse Leviatã, ao criar regras que regulem a vida, ele liberta as pessoas, por exemplo, para empreender, para conviver pacificamente umas com as outras, já que passa a ser proibido se matar, passa a ser proibido roubar, passa a ser proibido estuprar. Então, essas leis civis, elas são impostas de cima para baixo, o Leviatã faz o que quiser, do jeito que ele quiser, mas, assim como diria o Nicolau Maquiavel, qualquer regra, qualquer lei, qualquer Estado relativamente bem organizado é melhor do que nenhum Estado. Portanto, qualquer regra que seja imposta pelo Leviatã, por mais brutal e opressiva que seja, ela é melhor do que a violência generalizada. Então, submeter-se ao Leviatã é um ato racional. É um ato que leva a que as pessoas possam efetivamente estar livres para construir a vida em sociedade. Viver dentro do Estado Civil significa abrir mão da liberdade natural e passar daqui para frente a ter liberdade civil. Essa liberdade civil é uma liberdade regulamentada que permite a construção de tudo isso que eu mencionei, todos esses elementos, mas ela não submete, essa liberdade civil não submete o Leviatã, não na perspectiva hobbesiana. Então, o monarca, portanto, né, que exerce aqui o papel de Leviatã, ele está fora desse pacto e não está submetido às leis. Se ele tem liberdade absoluta, liberdade natural, então nada do que ele faça é errado. Nada do que o monarca faça é errado. Então ele não pode ser repreendido. E nada do que ele faça é injusto, porque as pessoas concordaram, as pessoas abriram mão da sua liberdade natural e passaram a não ser mais livres. As pessoas passaram a não ser mais livres, elas são livres na medida que o Leviatã permite. Significa que esse Leviatã, para citar um exemplo aqui, seria mais ou menos como o Boninho lá no BBB. Né? O Leviatã seria um momento que a casa é criada. Né? Então as pessoas vão para casa e se submetem às regras estabelecidas ali no programa. Quem que cria a regra? Né? A partir do momento que elas aceitaram entrar numa casa daquelas e se tornarem completamente vigiadas, quem cria a regra é quem criou o programa, ou seja, quem é a cabeça do programa. Então o Boninho é o criador da regra. E ele não está submetido, ele faz o que ele quiser. As pessoas que vivem lá dentro estão completamente submetidas a ele, porque elas aceitaram. Entendeu? Então as regras da casa não se aplicam a ele. O monarca estaria em relação às pessoas da mesma maneira que os bebebestas estão em relação ao Boninho. Né? As regras da casa valem para quem está dentro da casa, ou aquele que é o diretor do programa está fora.
Então nada daquilo que ele faça é errado, porque ele que define, ele que determina o que é certo ou errado. Então, segundo Thomas Hobbes, isso era importante criar o Estado mais forte, mais concentrado e mais poderoso possível, porque sem esse Estado, sem essas regras, a humanidade se destrói. Pelo menos era isso que ele enxergava em relação ao mundo no qual ele vivia. Ok? Nesse mundo, que era um mundo sujo, feio, cruel, violento, cheirando a sangue, fezes e urina, qualquer coisa, né, seria melhor do que viver num estado onde, numa situação onde não há regras. Qualquer coisa, se submeter a um monarca mais cruel do mundo, é melhor do que você viver numa guerra civil. Então vejo que essa é uma perspectiva muito parecida, muito próxima daquela que está na obra do Nicolau Maquiavel. São autores bem parecidos naquilo que eles propõem, mas eles são completamente diferentes no seu método. Então vejam, Nicolau Maquiavel era um autor que escrevia não com base em conceitos teóricos, situações hipotéticas. Maquiavel jamais falaria em estado de natureza, pacto social, criação de um Leviatã que representa a sociedade, né, e a criação do Estado Civil. Para o Maquiavel isso é um monte de loucura, para ele nada disso faz sentido. Com o que Maquiavel está preocupado? Com aquilo que é prático, com aquilo que é real, com aquilo que é o Estado funcionando. Thomas Hobbes tem uma perspectiva muito diferente. É um trabalho de filosofia política em que ele está falando, né, do ponto de vista teórico, como seria a humanidade, qual é a natureza da humanidade, qual é a natureza do Estado, para que o Estado serve, né, dentro de uma lógica que é filosófica, embora isso se aplicasse também na realidade. Então o que ele está procurando aqui? Justificar o absolutismo, justificar o processo de centralização do Estado, para que o Estado possa ter as ferramentas necessárias para preservar a vida. Maquiavel, ao longo do Príncipe, está fazendo exatamente a mesma coisa, mas a partir de uma premissa, a partir de um ponto de partida que é completamente diferente. Maquiavel está partindo de uma observação concreta dos estados que existem, mostrando quais são os tipos de Estado, como eles são governados, quais são os problemas desses Estados, como o príncipe deve conquistar e preservar o poder, e como a vida pode ser melhor como uma decorrência disso, como um efeito colateral, né, de um bom governo. O que Thomas Hobbes faz é criar toda uma obra profundamente teórica e abstrata, mas que chega à mesma conclusão. É melhor submeter-se ao poder e permitir que ele seja bem organizado do que viver no contexto no qual o poder não está organizado. A defesa que o Thomas Hobbes faz do absolutismo, portanto, não é uma defesa do uso e do exercício degenerado do poder. É uma defesa da ordem, é uma defesa da existência de uma sociedade na qual não há violência generalizada. Então, se vocês verem, por exemplo, lá na biografia do Thomas Hobbes, ele mesmo conta isso, né? Ele conta que quando ele nasceu, provavelmente isso é uma invenção dele, mas enfim, ele conta que quando ele nasceu, os navios da esquadra espanhola, né, da invencível armada, estavam chegando às costas de Londres e tentando invadir a cidade. Então esse é o contexto daquela guerra britânico-espanhola, em que a invencível armada tenta invadir a Inglaterra. Depois ela é destruída, e a Inglaterra torna-se a maior potência do mundo, a maior potência naval do mundo, porque aniquilou toda a força naval espanhola, e a Espanha daí para frente vai cair em declínio até chegar praticamente no começo do século XX como um estado irrelevante completamente no cenário internacional. Agora ela vem se reforçando um pouco, mas não é a sombra do que já foi no passado, né? Um imenso império dominando quase que parte do mundo inteiro. Daqui para frente, por ela ter sido derrotada pela Inglaterra, ela perde relevância. Mas Thomas Hobbes nasce no contexto dessa conflagração, né? O medo, o pavor, o terror da guerra, da ameaça da invasão, marcou o seu próprio nascimento.
E depois disso, ao longo da vida dele, a guerra civil generalizada comia, devastava não só a capital, mas todos os rincões do país. A própria vida dele foi bastante marcada por isso. O pai dele, por exemplo, era um homem bastante turbulento, violento. O homem dele era eu não me lembro se era um presbítero, mas ele era um líder de uma igreja local, mas o líder da igreja, um jeito bastante violento, brigou, ele teve uma briga na frente da própria igreja e desapareceu, né? O pai dele meio que fugiu, o pai dele meio que fugiu de casa, sei lá o que aconteceu. Então ele foi criado por familiares, porque ele tinha um pai turbulento e violento. Havia, como já disse, contexto de guerra civil, né? Gente morrendo a 3x4, pestes acontecendo o tempo todo, várias grandes pestes, né? Aconteceram na Europa ao longo desse período, levando a muita morte, né? Então a Covid para a gente é uma grande novidade, mas para eles isso é a parte do dia, né? A grande peste começou a matar pessoas, e eles nem entendiam o que estava acontecendo, não tinham como se proteger disso, então as pestes vinham e iam embora assim que as pessoas tivessem noção de por quê. Aqui elas estavam começando a tentar entender isso, né? De onde vem essas pestes, o que é isso. Então, essa Londres também era uma Londres ainda muito feita de casas de madeira, né? Os prédios, mesmo públicos, eram prédios de madeira. Então, em 1666, era um período no qual o Thomas Hobbes estava vivo. Então, veja, 666, né? O número da besta. Teve um grande incêndio em Londres que destruiu quase que a cidade inteira. Então, não morreu tanta gente porque as pessoas viram incêndio e correu todo mundo, mas a cidade ficou destruída, ficou completamente aniquilada. Então ela teve que ser refeita. As pessoas pensavam que isso era um castigo divino. Então veja, a vida era terrível nesse momento histórico. Todo mundo... Era muito difícil você conhecer alguém que não tivesse que ter fugido de casa por conta de uma guerra civil, por conta de uma ameaça estrangeira, por conta de uma grande peste que está chegando e está matando todo mundo, as pessoas iam para o campo, né? Então, viver num contexto como esse era uma coisa muito diferente do que para nós seria uma vida difícil. As pessoas se dão pouco conta disso, mas imagine que o lugar mais violento do Brasil, a favela mais suja, violenta, conflagrada, com guerra de tráfico, aquela coisa toda, as pessoas morrem, você encontra cadáver na rua. Mesmo o lugar mais violento, mais conflagrado do Brasil hoje, ele não é tão perigoso, tão terrível, quanto era Londres no século XVII. Então aquilo que o Thomas Hobbes pensa em relação à centralização de poder para garantir, para possibilitar, né, a vida dentro de um contexto como esse, então tudo aquilo que ele pensa é uma consequência disso, né? É uma expressão disso, é uma expressão daquilo que é o mundo que ele enxerga à sua volta. Ok? As diferenças ainda entre as obras do Nicolau Maquiavel e a obra do Thomas Hobbes, né, para além dessa abordagem mais pragmática, elas também são diferenças plásticas, ou seja, diferenças na forma como ele escreve, na forma como eles produzem as suas obras. Então, quando vocês, né, estiverem lendo lá o livro que eu coloquei na plataforma, né, Clássicos da Política, volume 1, que é uma coletânea de textos que tem textos do Nicolau Maquiavel, do Thomas Hobbes, vários outros autores, do John Locke, Jean-Jacques Rousseau, vários autores que nós vamos ler aqui ao longo desse curso. Tem lá um texto à disposição de vocês no PDF, com trechinhos das obras desses autores, um comentador, né, explicando, contando um pouco o contexto histórico, né, as características principais das obras desses autores. Então, não são trechos muito longos, cada capítulo é dedicado a um desses autores. Então esse passa a ser o nosso texto base. Vocês deem uma olhada lá, né, para se preparar para essa e para as próximas aulas. Mas vocês vão ver lá que a obra do Thomas Hobbes é uma obra muito mais complicada de ser lida, muito mais difícil nesse sentido, muito mais subjetiva, ela é muito mais filosófica até, né?
porque ela é uma obra de reflexão sobre o estado da natureza humana, é uma obra que é uma construção teórica que exige uma série de pressupostos para você entender onde ele quer chegar. É muito diferente daquela, né, estrutura direta ou completamente objetiva usada na obra do Nicolau Maquiavel, O Príncipe. Tanto que O Príncipe é um livrinho desse tamaninho, né, que você lê numa tarde tranquilamente, mas o Leviatã é um calhamaço desse tamanho, né? É um calhamaço desse tamanho, fala sobre um monte de coisa. Ele fala sobre a natureza humana, a natureza do poder, a natureza do Estado, ele vai falar sobre o céu, sobre o inferno, vai falar sobre a ordem fundamental do mundo, né? Então é uma obra muito mais complexa e muito maior. E a razão para isso tem a ver com o fato de que ele está tentando justificar, explicar a ordem desse mundo. Ele não quer apenas que o Estado A torne-se mais forte para proteger os italianos, né? Então ele não quer que apenas ou simplesmente que a Itália torne-se um Estado forte para se proteger de invasões estrangeiras. É isso que o Maquiavel queria, né? Essa é a agenda do Maquiavel naquele livro. O Thomas Hobbes quer explicar o mundo, como ele é e como nós deveríamos fazer para evitar que ele continue ruim desse jeito. Como fazer para que o mundo deixe de ser tão pior do que ele precisaria ser. Ok? Então, quando ele fala sobre isso, ele usa, né, ao longo do seu livro, Thomas Hobbes, né, ele usa ao longo do seu livro uma estratégia de explicação que é completamente irracional e não baseada na ideia de direito divino. Essa é a principal razão pela qual ele vai ser perseguido, né, pelas lideranças religiosas da sua época, vai ser banido da vivência pública, seus livros vão ser censurados, porque ele dizia que poder, né, o poder do Leviatã, ele era oriundo não do direito divino de governar, mas ele era oriundo da razão. Por que o poder deveria ser exercido de forma absoluta? Porque a razão determinou a superação do estado de natureza, através do pacto social que criou o Leviatã, e o Leviatã tem poder absoluto em decorrência disso. Não foi Deus que criou o Estado, foram os homens, agindo racionalmente. Ele foi acusado de ateísmo, né? O que não faz o menor sentido, porque é impossível alguém ser ateu nesse momento histórico. Não havia a condição mental ainda para essa possibilidade. Não havia nenhum ateu no mundo nessa época, porque isso não era possível. As pessoas não conseguiriam enxergar o mundo, né, desvinculado da existência de uma figura divina. Mas o simples fato de que para ele Deus era apenas a origem fundamental do mundo. Deus criou o mundo. De lá para cá, o que acontece nesse mundo é resultado da ação dos homens. Os homens, usando a sua razão, criaram o mundo do jeito que ele é hoje. Portanto, aquilo que existe, existe por nossa causa e por nossa culpa também. Então, as consequências do que ele existe são decorrentes das nossas ações. Então veja, isso é muito parecido com o que Maquiavel dizia. O que é poder? Resultado da ação dos homens. O poder é o exercício da vontade. O poder é querer alguma coisa ir lá e fazer. Para o Thomas Hobbes é a mesma coisa. Uma diferença fundamental entre a obra do Thomas Hobbes e a obra do Leviatã, aliás, entre a obra do Thomas Hobbes e o Leviatã e o Príncipe, é o fato de que em Thomas Hobbes o Leviatã, né, ou o monarca, né, aquele que exerce o poder em nome do Leviatã, ele governa com legitimidade, ele tem legitimidade para governar, ele tem a liberdade para isso e o direito a isso, e é o direito natural, é o direito ditado pelo consenso. O pacto, o contrato social, é um pacto de submissão, né, mas ele foi feito por pessoas livres. Quem aceitou se submeter, aceitou de livre e espontânea vontade, tendo liberdade absoluta, inclusive, para negar isso. Então as pessoas criaram o Leviatã e devem arcar com as consequências de sua existência. O Leviatã tem o direito de existir porque as pessoas criaram esse pacto por livre e espontânea vontade. Então, o exercício do poder é baseado aqui numa ideia de legitimidade. O Leviatã tem legitimidade para existir. O governo é um governo legítimo. Ele tem legitimidade para tanto. E por isso ele não deve ser questionado. Jamais. Não há condição que o ser humano possa questionar o seu governo. A não ser
quando o Leviatã fere a própria lei de natureza. Se o Leviatã vem, né, se o monarca tenta tomar a minha própria vida, se o monarca tenta me matar, se o monarca manda alguém para me matar, ele rompeu o pacto. Ele existe para preservar a vida. Se ele me mata, ou tenta me matar, ele rompeu o pacto, então eu posso me defender. Eu posso atacar o Estado e matá-lo também. Eu posso destruir aquele que veio me matar. Ou seja, quando o Leviatã fere a própria lei de natureza, essas são as únicas condições em que o cidadão, né, que está completamente submetido ao poder desse Estado, pode sim surgir. Segundo o Nicolau Maquiavel, o poder não tem legitimidade, não existe isso. Qualquer um que quiser contestar o poder atual e assumir o seu lugar, pode fazê-lo se tiver a capacidade e a competência suficiente para isso. O ponto é, obviamente, isso é indesejável. É indesejável porque a construção de uma estabilidade política é o objetivo, no final das contas, da existência do Estado. Então, a vida é melhor se houver estabilidade. O governante atual, o potentado atual, só vai perder o Estado se ele for incompetente. E é por isso que é importante que o príncipe seja competente, que ele seja virtuoso e que ele faça tudo aquilo que é importante para preservar o poder. Né? É importante manter o reino saudável, estável, é importante cuidar da economia, cuidar da administração, né? Manter o reino feliz, mas temeroso, né? Tudo aquilo que ele conta para a gente lá no Príncipe. Se ele fizer isso, ele tende a permanecer no poder. Se ele não fizer isso, é perfeitamente lícito que qualquer um mate esse monarca e assuma o seu lugar. Ou seja, o governo não depende nem um pouco da ideia de legitimidade. O que é importante é que o governo seja bem exercido, que o poder seja bem exercido. Quem exerce esse poder é absolutamente irrelevante. Em Thomas Hobbes, questionar o poder, questionar o Estado é questionar a própria razão. É ilegítimo. Certo? Então eles chegam a conclusões parecidas com essa ideia de que é importante submeter-se ao poder do Estado, é importante que o poder do Estado seja grande e forte o suficiente para impor a ordem, mas eles chegam a essas conclusões a partir de premissas completamente diferentes e pensam de forma diferente sobre a ideia de legitimidade do poder. As razões pelas quais você obedece e a possibilidade ou não de contestar o poder do Estado são vistos de forma completamente distinta na obra desses autores. Ok? Então é isso, pessoal. Nós continuamos a discussão desse autor na próxima aula. Então peço que vocês leiam o texto para que nós possamos fazer uma discussão em relação à obra dele. Ok? Então é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.